Hoje é quase uma quarta de doutrina, tá? Quarta do encontro. Eu vou falar, nós como igreja vamos falar sobre batismo, uma introdução sobre o batismo. Daqui a alguns dias, nós, como o pastor Samuel falou aqui, nós viveremos uma Zubilândia aqui, né? Pessoas mortas para o pecado, vivas para Deus, para viver uma vida em Jesus. E aí eu estou aqui para responder, através de uma inspiração bíblica, com a ajuda do Espírito Santo, algumas inúmeras perguntas que são feitas a nós nesse período. Nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram do Campus Online, e algumas perguntas como: quando é que eu estou pronto para me batizar? Ou então, o que eu preciso fazer para me batizar? Já sou batizado em outra igreja, eu devo me batizar novamente? Como é essa preparação? Tem alguma aula antes? A camisa já está à venda? Eu não achei essa resposta na Bíblia, tá? Mas as que eu achei eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, faço questão de dizer, o pastor Samuel orou por mim ali, foi muito feliz quando ele disse que você seja usado pelo Espírito Santo, né? Então eu não vim com coisas da minha cabeça, embora minha cabeça seja bem pensante. Eu quero, inspirado pela palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, quem sabe lhe responder essas perguntas. Inclusive eu já quero responder uma pergunta que fizeram direto do Campus Online. Vai ter batismo no Campus Online? Eu nem combinei com eles não aqui, tá? Mas eles vão dar a resposta, ó. 1, 2, 3 e... Vai! Meu Deus! Por isso que tem que combinar as coisas, né? Faz de conta que eu combinei, vai ter? Ouviu? Vai ter, gente. No próximo batismo, nós vamos estruturar o batismo no Campus Online. E aí, claro, nós vamos ter uma reunião para que isso aconteça. Amém? Você acredita nisso? Eu também acredito. Aí tem uma coisa que eu preciso te dizer. Embora aparentemente seja uma palavra específica para quem ainda não se batizou, não é necessariamente sobre isso que vai ser falado, tá? Porque quem se batizou também precisa, às vezes, viver uma passagem de um antes para um depois. Então, enquanto eu falo sobre as águas, a mudança que ocorre pós as águas, você pode entender na sua vida, você que já é batizado, que há uma necessidade constante de você passar de fase. Uma necessidade constante de você mergulhar, afinal de contas, o batismo significa mergulhar. A água na Bíblia tem diversos significados: morte, vida, restauração, renovação, salvação, purificação. E o que eu acho interessante é que todas essas palavras que dão significado à água, elas estão diretamente relacionadas com o batismo. Inclusive, eu quero dizer para você do Campus Online que eu estou aqui contigo, hein? Estou olhando aqui. Se você comentar bobagem, eu vou te banir aqui agora mesmo, ao vivo. Batismo significa mergulhar, significa imergir, é uma renovação, é um ato simbólico, espiritual, simbólico, mas espiritual. É uma obediência a Deus, é uma recomendação bíblica, é o sinal público do arrependimento dos nossos pecados. E é essa publicidade da fé que eu e você temos em Jesus Cristo como nosso Salvador. O batismo é um ato externo, a partir de uma Vala-me Deus. O batismo é um ato externo, a partir de uma resolução interna. É tornar visível aquilo que Jesus já tem feito dentro de mim, dentro daquilo que é invisível, porque só eu vejo. Antes de entrar nos pontos, propriamente falando, eu quero lembrar que o batismo, ele é instituído por Jesus. Lá em Mateus 28, 19, quando Jesus está comissionando os discípulos, ele vai dizer assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A propósito, o próprio Jesus se batizou. E aqui eu já vou responder uma pergunta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Ronde diz.
E o que o Espírito diz, Jesus, ele se batizou adulto. Jesus, ele se batizou com plena consciência daquilo que ele estava fazendo. Hoje eu estava aconselhando uma pessoa do campus online, e ela disse assim, eu me batizei quando eu era criança, minha mãe era evangélica, mas ela me levou para batizar quando eu era criança. Aí eu perguntei, você tinha consciência do que estava fazendo? Ela disse, eu nem me lembro, eu me lembro que minha mãe mandou me batizar. Então, o batismo dela não foi consciente. Para que eu possa me batizar, eu preciso ter convicção daquilo que eu estou fazendo e sobre todas as coisas da publicidade que eu estou dando, não à minha vida, mas ao que Jesus tem feito na minha vida. Então Jesus, lá em Mateus 3, 13, 17, diz assim, naqueles dias Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista, mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. O ministério de Jesus, ele começa nesse momento. Há uma novidade na vida de Jesus que vem a partir desse momento, versículo 16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Para partir para o desenvolvimento da pregação, na última parte introdutória, eu quero dizer que o batismo é a simbologia da morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida. Romanos 6,14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu preciso que você guarde essa frase, porque ela vai ser importante no final. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então você precisa entender isso. Eu morro para o que eu fazia e eu vivo para Cristo Jesus. Ele vive em mim. Certo, Rondinelli? Eu já ouvi falar isso, beleza, já me disseram, eu entendo tudo isso, mas o que tem que acontecer antes e o que precisa acontecer depois desse momento chamado batismo? Bom, nós somos um time, foi um time que preparou essa pregação. Eu vou te explicar isso baseado em 4 histórias bíblicas que envolve um antes, envolve um depois e envolve as águas. O título da minha mensagem é Antes e Depois das Águas. Você pode repetir isso, antes e depois das águas? Ou seja, veja uma coisa, eu estou convidando vocês aqui a passarem de fase. Não, eu não sei que fase você está, talvez você esteja na fase de quem está visitando a igreja, que não conhece Jesus, eu estou te convidando a passar de fase. Talvez você esteja na fase em que você já conhece Jesus e está precisando dar um novo passo. É uma nova fase, antes e depois, nesse caso das águas. Então, a primeira história que eu quero contar é a história do dilúvio, e aqui o primeiro ponto é da alienação para a aliança, da alienação para a aliança. No capítulo 6 de Gênesis, vai começar essa história do dilúvio. Eu quero que você leia comigo do 5 ao 13 e eu vou saltar para o 17, essa leitura vai ser rápida. Gênesis 6, 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos.
O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: eu vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Versículo 9, essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Versículo 11, há uma repetição aqui. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Então Deus disse a Noé: eu resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois ela está cheia de violência. Eu vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, e tudo o que há na terra morrerá. As pessoas estavam alienadas. Você sabe o que quer dizer alienação? Escuta isso, é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios ou a outrem, tornando-se escravos de atividades, pode ser escravos do pecado, ou instituições humanas, devido a questões sociais ou ideológicas. Dessa forma, refere-se também à alienação como sendo a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensarem e agirem por si próprios. Aqui há claramente um problema de identidade nesse conceito. E certamente também havia claramente um problema de identidade. A propósito, desde o início há problema de identidade, porque Adão e Eva, sendo semelhança de Deus, eles querem ser outra pessoa que eles não são. Há um problema de identidade aqui. E basicamente, isso que aconteceu lá no Gênesis, acontece nos dias de hoje. Por que as pessoas elas se corrompem? Porque elas querem ser iguais a outras pessoas. Porque elas são influenciadas por outras pessoas. Às vezes essas pessoas são da própria família, pela criação que tiveram, elas nem têm culpa. Mas além disso, também existem as redes sociais, existem os colegas de trabalho, e aí cada pessoa vai perdendo a identidade e vai fazendo o quê? Se alienando, deixando de agradar a Deus para agradar a outros homens. Isso aconteceu naquela época. E aí, gente, eu tenho muito cuidado, sempre que eu vou pregar, de citar algum trecho de um livro. Eu tenho muito cuidado, porque o nosso livro é a Bíblia. Amém? Amém. Escreve aí, amém, é a Bíblia. Mas tem um livro que ele precisava ser citado aqui, gente. Tem um livro de Napoleão Hill chamado Mais Esperto que o Diabo. Mais esperto que o diabo é Deus. Muito mais, inclusive. Napoleão Hill, ele é um escritor que ele não é religioso. Ele chama Deus constantemente de universo. Ele chama Deus de uma força maior. Ou seja, eu não conheço Napoleão Hill, mas esse livro dá conta que ele está fazendo uma entrevista com o diabo. E ele faz a seguinte pergunta para o diabo: ô Satanás, qual a arma mais poderosa que você possui contra o ser humano? O diabo diz, segundo Napoleão Hill, tá, gente? Isso não está na Bíblia, mas devia estar. Porque ele diz assim, aliás, isso está até escrito na Bíblia de outra forma. Olha isso. A arma mais poderosa que eu possuo sobre os seres humanos consiste no hábito de aliená-los. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que o diabo, ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que oferece qualquer coisa que a vida oferta. Ei, gente, parece ou não parece com os dias de hoje? O povo estava alienado, Deus cria o povo se procria, ele já vem no pecado, e é uma sequência de pecado, uma falta de referência, um problema de identidade. Mas a água do dilúvio, diga depois da água do dilúvio, diga. Escreve, Deus faz uma aliança, da alienação para a aliança. Morte para haver vida.
Eu acho interessante que Noé, ele é um escolhido. Depois das águas, aquele que foi escolhido, com os outros escolhidos, eles vão se renovar, eles vão recriar uma nação restaurada. Esse é o plano de Deus. A propósito, o plano de Deus deu certo. Você viu isso no último final de semana. Aí lá em Gênesis 9, de 9 a 12, diz assim: agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos, os selvagens, sim. Versículo 13, vou colocar o meu arco nas nuvens, o arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. A Bíblia traduz como arco, o íris ficou por conta do outro tradutor. Pessoal, trazendo para a nossa realidade, eu estou falando que depois da água do dilúvio teve restauração, teve renovação de um povo que vivia como morto, que acabou morrendo. Você não nasceu para viver à mercê da opinião dos outros. Você não nasceu para ter dúvidas sobre o próximo passo que você vai dar na vida em Jesus, para dar satisfação para um ou para outro. Você não nasceu para não saber quem você é, para viver em crise de identidade e não assumir esse passo com Jesus Cristo. Depois das águas do dilúvio, há uma aliança, e essa aliança jamais foi quebrada. E Deus respeita demais uma aliança. Deus respeita demais o que Ele diz, o que Ele faz. Por vezes, gente, o que nos impede de dar esse passo de transformação, de resolver pela conversão ou de resolver pelo batismo, é essa insistente prisão no pensamento dos outros, ou essa insistente prisão no prazer momentâneo. Ei, ninguém é forte o suficiente, ninguém é forte o suficiente para conseguir resolver isso e viver uma vida plenamente perfeita. Ninguém é forte o suficiente, mas depois das águas há uma aliança. Depois das águas, há um fortalecimento genuíno. A partir dessa aliança feita com Deus em Jesus, há uma convicção de que Ele vai te ajudar, de que Ele vai me ajudar, e depois das águas, você vai ter essa renovação. O segundo ponto é que há uma passagem depois das águas da escravidão para a liberdade. Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 10 a 16, diz assim: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritando, pedindo ajuda a Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Mas desde sempre o povo reclama, né? Desde sempre o povo insiste em se prender àquilo que está lá atrás, porque aquilo parece bom demais, porque aquilo parece satisfatório demais. Eu já contei uma história aqui, eu não vou contar de novo, mas eu sou prova de uma coisa que eu quero dizer para você, gente: o que vem adiante é muito melhor do que está agora. O que você vive hoje, se é bom, o que vem adiante é muito melhor. Depois das águas, depois de Jesus, é infinitamente melhor. Para de olhar para trás, segue, versículo 12, já falei, versículo 13, porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje, nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Pobre do Moisés, falando isso pela fé, mas a fé era em Deus. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Gente, você está entendendo? Vocês não terão de fazer nada, calma, o Senhor lutará por vocês. Aí ele chega e diz uma coisa: por que você está pedindo ajuda? E por que você está pedindo opinião? Por que você está se baseando na vida do crente A, do crente B, ou do desviado A, do desviado C? Deus diz assim: queridão, diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche. Levante o bastão, estenda sobre o mar, a água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Isso aconteceu, e no versículo 31 diz assim: quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado,
os egípcios, os israelitas, o temeram e creram em Deus. O Senhor e creram em Moisés. Preste atenção. É muito grave o que eu vou dizer, mas depois eu vou colocar na página certa. Primeiro eles foram, depois eles creram. Vocês estão entendendo? Naquele momento eles precisaram crer em Moisés. Eles precisaram praticamente entregar a vida deles a Moisés. Moisés disse, bora, eles foram, e quando eles passaram, eles disseram, Deus existe. Depois das águas, o povo que era escravo virou liberto. E aquela condição de escravidão no Egito não voltou mais para a vida deles. E tem muita gente que não quer passar de fase, seja a fase da conversão, ou seja, a fase do batismo, porque está presa no passado, acreditando que não pode se libertar disso. E às vezes esse passado não é nem o passado de mágoa, não é nem o passado da dor que nós precisamos perdoar, não, às vezes esse passado é o passado que foi bom demais. Era aquilo que dava certo demais, aí por algum motivo passou a não dar certo, aí você, para poder marchar, está esperando que algo dê certo, como deu no passado. O que vem adiante é melhor do que o que estava lá. Você podia ter tudo lá, mas você vai ter muito mais depois das águas, depois do próximo passo, depois da próxima fase. O povo quer ficar. Mas Moisés diz, bora, o povo vai, aí depois eles veem o poder de Deus. Glória a Deus por isso. O terceiro ponto é da derrota para a vitória. Quando nós estávamos elaborando essa pregação, eu peguei essa mensagem da derrota para a vitória, mas hoje eu estava lendo, e eu acredito que o ponto melhor não seria da derrota para a vitória, porque o povo ali não era derrotado, pelo contrário, o povo vinha de vitória em vitória. E se você está anotando, eu troquei por conta própria esse ponto do improvável para o inevitável. Ei, depois das águas é da alienação para a aliança. Depois das águas é da escravidão para a liberdade. Depois das águas é do improvável para o inevitável, porque com Jesus é inevitável. Em Josué, capítulo 3, versículos 15 e 17, diz assim, era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens, ou seja, no tempo da colheita, o rio ele inundava, o que tornava ainda mais difícil a travessia, se fosse a nado, se fosse de barco, ou algo que o valha naquela época, mas não é assim não. Aquelas águas, elas vão ser abertas também, elas vão ser paradas, uma parede vai ser criada e o povo vai passar andando. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes iam na frente levando a arca da aliança, ou seja, iam na frente levando a presença de Deus. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, você já ouviu a expressão, ponha o pé, Deus põe o chão. Você já ouviu essa expressão? Com responsabilidade, isso é uma bênção. Põe o pé, quando eles puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto, então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do Jordão, e ficaram ali até que o povo acabou de passar. Ei, existia uma improbabilidade ali, as águas eram cheias demais, talvez fosse extremamente difícil, talvez não, era extremamente difícil passar, mas ele passa, e depois das águas, muralhas vão cair também em uma improbabilidade, em uma ordem estranha que Deus dá. Onde é que você vai acreditar que um homem ouvindo Deus vai dizer assim, dá 7 voltas naquele muro, grita que ele vai cair? Isso é improvável de acontecer, mas depois das águas, seguindo a ordem de quem deu a ordem, o muro cai no grito. E as muralhas não era a alvenaria que a gente conhece hoje, não. Existiam casas construídas sobre as muralhas, e elas improvavelmente caem com uma ordem estranha que Deus deu. Talvez Deus está te dando uma ordem estranha.
morre para isso e mergulha nas minhas águas, porque parece estranho para você, mas eu vou derrubar as muralhas lá na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois das águas, o improvável acontece. Josué, capítulo 6, versículos 15 e 16, no 7º dia levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor está entregando Jericó a vocês. Gritem agora, o Senhor está entregando algo que você precisa a você, algo que você necessita. Depois das águas alguma coisa acontece, gente. Tem muita gente, agora sim, eu falei do passado, agora eu vou falar do futuro. Tem muita gente que não quer passar de fase, seja a fase da conversão, ou seja a fase do mergulho, porque está presa não lá atrás, mas na dificuldade lá da frente. Ai, vai ser difícil. Ai, tem muito gigante. Onde é que já se viu derrubar a muralha no grito? Ei, meu irmão, minha irmã, ei, você do Campus Online, onde tem Jesus, tem muralha caída, onde tem Jesus, tem gigante caído, onde Jesus tem problema sendo resolvido. Embora a nossa missão não é viver para Jesus, para Ele resolver nossos problemas. A propósito, resolva você os seus problemas, porque você é adulto, salvo raras exceções. Ei, depois das águas tem improváveis acontecendo, depois das águas tem vitória. O 4º ponto e último, depois das águas, você sai da complexidade para a simplicidade. Ei, o sábio lá em Eclesiastes 7:29, ele diz assim: tudo que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. É ou não é? A gente complica tudo, gente. Tem que ter muita resposta para tudo. Tem que ter uma metodologia, um diagrama, uma planilha para tomar decisões simples, que elas são simples se forem tomadas em Jesus. O problema é que você não está baseando as suas decisões em quem você deve se basear. Depois das águas, o que era complexo fica simples. Olha a história de Naamã, você conhece. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 8 a 14. Escuta isso, CC Videira Online. O profeta Eliseu soube que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Naamã tinha procurado o rei a fim de conseguir cura. O rei não podia fazer nada. O rei fica perturbado e diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí Eliseu diz assim: não te pasmes e nem te ofusques. Há um profeta em Israel. Então Naamã, com os seus cavalos e carros, parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um empregado. Eliseu era Naamã. Podia ter ido atender Naamã, mas não, ele mandou um empregado. E dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou com raiva e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio na terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? O problema de Naamã é que a referência dele eram as águas erradas. Ele estava olhando para coisas grandiosas, águas erradas. Mas havia uma simplicidade aqui. Ele, embora tendo raiva, no versículo 13, então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: ô Naamã, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode se lavar, como ele disse, e ficar curado? Ei, gente, é simples. É
É simples, gente. O mergulho é simples, o batismo é simples. E a água era tudo que ele precisava. A água era tudo que ele precisava. Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Ei, gente, tem gente que não quer dar o próximo passo da conversão, ou não quer dar um passo para o batismo, porque está complicando demais, porque, ai meu Deus, agora eu vou ter que abandonar tudo, eu vou ter que arrumar a bagunça, agora eu vou ser perfeito, e se eu pecar eu vou ser fulminado, e Deus vai tirar-me do céu. Gente, é muita complicação, gente. Essa perfeição que muita gente está travando, que está limitando, ela não vai existir. Todos pecaram, todos pecaram. Isso é simples, gente. Agora preste atenção, ser simples não é ser simplório, perceba isso. O simples, ele resolve o que é complexo. O simplório, ele evita a dificuldade de resolver o que é complexo. É simples, mas claro, existe o poder de uma decisão. Não é porque eu estou falando aqui que depois das águas alguma coisa vai acontecer, que você vai fazer isso irresponsavelmente. O convite aqui na nossa casa, não é para você seguir uma religião se for um caso de conversão. Não é você tomar banho se for o caso de um batismo. Esse não é o convite. O convite aqui é você mergulhar, morrendo para quem você era e renascendo para quem Jesus quer que você seja. Presta atenção, nos 3 primeiros exemplos bíblicos que eu citei: Noé, Moisés e Josué. Metaforicamente, eles podem representar Jesus. Da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do improvável para o inevitável. Depois das águas, as coisas deram certo, porque eles seguiram alguém, porque eles ouviram alguém. No nosso caso, esse alguém que nós precisamos dar ouvido se chama Jesus Cristo. Não é uma questão de ser perfeito, embora lá em Mateus 5,48 o próprio Jesus fala: sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, eu não vou ser perfeito, mas eu posso continuar buscando? Como é que o nosso pastor Costa Neto diz? Ele diz assim: eu não preciso tirar a nota 10, eu preciso ser aprovado. Sabe disso quem passou se arrastando na vida aí. O importante é passar. O importante é chegar no céu e dizendo assim: eu vivi, eu morri e eu venci. E eu cheguei. Porque quando chegar lá não tem escravidão, não tem morte, não tem coisa complexa, não tem improbabilidade. Agora deixa eu te contar o último segredo fortíssimo aqui. Eu gosto do Eugene Peterson. Eugene Peterson é o pastor que traduziu a Bíblia, a Mensagem. Mateus 5,48, segundo Eugene Peterson, diz assim: assumam a sua identidade. Você foi criado por Deus. Parafraseando aqui o autor: ei gente, você está preocupado com essas coisas do antes? Vem para depois das águas, vem para depois das águas, vem para depois da conversão, vem para depois, vem, assuma a sua identidade, sem se preocupar com o que os outros podem pensar, porque eu já falei, vou repetir, tem gente que está preocupado com o que os outros pensam, e você não vai ser perfeito, agora você precisa ser aprovado. Se você estava em dúvida, entendendo a seriedade dessa simplicidade, decida pelas águas.
Decida por esse milagre. E eu vou ministrar uma coisa aqui para vocês. Tem gente que diz assim: depois que eu aceitei Jesus, a minha vida piorou. Já ouviu falar isso? Depois que eu casei, a minha vida piorou. Depois que eu me batizei, a minha vida piorou. Ei, você está servindo a quem? Aí o diabo veio me atacar. Ele vai atacar mesmo, o papel dele é assombrar a sua vida. E não é assombrar a sua vida depois do batismo, depois do casamento, depois da conversão, é assombrar a sua vida todo o tempo e toda hora. Mas o Deus que eu creio, Ele é muito maior do que o diabo para sustentar a sua decisão de viver nele, de permanecer nele e de ser protegido por Ele. A tribulação vem, mas com Jesus você pisa na cabeça da serpente. Para com isso, gente. Para com isso.